Yuri Santana, quer falar algo a respeito aí da coletiva? Porque eu vou falar já sobre... Perdão, da zona mista, porque eu vou falar já sobre a coletiva. Eu dar um zoomzinho. Eu gostei da leitura do Ademir. Eu até destaquei, daqui a pouco eu subi até um corte. Não precisa ser tanto, não pode chamar. É pra mostrar os buracos da cara, as cicadas de catapora quando era guri. Eu gostei da leitura do Ademir, né? Ele até fala dessa importância de jogar dois e alguns pontos que a gente comentou sobre você poder variar os dois lados, você desafogar um dos lados, hora com Pulga, hora com Ademir. Eu vi só um pedaço de um recorte da coletiva que o Ceni falou do Kaique de novo, a mesma coisa, Sim. né? Sobre... Foi na minha pergunta, inclusive, sobre os 3 atacantes e tal, e ele disse que ele não usa, inclusive que o Ademir ficou machucado, então que ele não usa porque ele não tem peça. Exato. De atacante de velocidade. Não é a primeira vez. Tem o Kaique, mas que o Kaique não joga ali, não gosta de jogar ali. E quando ele tem o Pulga e o Ademir, e esses caras estão em um dia bom, a coisa fica diferente como foi hoje. Então por que não foi assim com o Inter? Porque ele disse que o Ademir estava um tempinho sem jogar, ele só tinha aquela minutagem com o Ademir, por isso não começou com o Ademir. E aí o Emerson está dizendo, Ceni gritando por contratações. Depois, em outra pergunta, ele cita novamente que ele não tem atacantes de beirada de velocidade para mudar esses jogadores, tipo assim, tirei Pulga, tirei Ademir, botei Kaique, botei Juan Pablo, um exemplo. Só que ele quer no nível de Pulga, no nível de Ademir, né? Do mesmo jeito, para não mudar muito como era a questão do meio, como ele citou, né? Com a entrada de Eric, por aí vai. Eu vou até ser justo, porque não é a primeira vez que ele fala exatamente essa coisa. Nessa temporada mesmo ele já falou isso, que ele só tinha o Ademir e o Pulga. Mas assim, então era uma contratação que devia ser urgente. Se a melhor maneira que o Bahia joga é com Ademir e Pulga, uma hora você vai ter cansaço, uma hora você tem lesão, uma hora você tem suspensão. Era contratação quase que prioritária. O cara não tá bom. Exato, era uma contratação quase prioritária você ter outros pontas. Talvez não no mesmo nível, mas, porra, um exemplo, se o Pulga é 9, você tem um nota 7,5, um 8, alguém para ser colocado na função. Ou então apostar um pouco mais na base. Thiago, Juan Pablo, apostar um pouco mais nesses garotos. Porque assim, para mim hoje é um recado, vamos ver na partida contra o Bragantino se ele vai repetir, vai utilizar novamente os dois, porque existiu alguns momentos da própria temporada que ele teve o Ademir no banco de reservas disponível e ele optou pelo Cauli. Não foi só, eu só optei pelo Cauli porque eu não tinha o Ademir. Não. Em algumas partidas ele optou pelo Cauli tendo o Ademir. Antes da lesão, o Ademir começa a ter uma baixa. Exato. Ele fez essa substituição ainda com o Ademir em condições de jogo. Não foi com o Ademir machucado, não. Ele fez. Vamos ver se continua, mas tá clamando por reforço, realmente precisa de reforços. E não é nem sobre o Luizão tá falando, Ademir é uma carniça. Pode até ser pra você, Luizão. Eu ainda acho o Ademir um jogador útil, claro que não é nenhum craque, como viveu um momento incrível, teve uma partida que deu 3, 4 assistências, e enfim, e foi muito bem, teve um início de temporada muito bom, mas eu acho o Ademir muito útil, e até para essa característica de jogo de Rogério, para você desafogar. E aí eu volto pro que o Ademir falou. Ele explicou perfeitamente o que quis o São Paulo, o Rogério e o Bahia contra o São Paulo. Sobre o mano a mano com o Wendel, sobre colocar o Pulga também no mano a mano, sobre jogar entre linhas, sobre a pressão alta. Ele falou sobre tudo isso. Ele falou sobre tudo isso na partida. E não tô nem falando assim, 4 assistências contra o Temido Sampaio. Não tô nem destacando ter sido 4 assistências no mesmo jogo. Tô destacando o bom início do Ademir de campeonato de temporada, desculpa, que toda a torcida foi na onda. Toda a torcida foi na onda e pra mim, de fato, o Ademir fez. Não acho que seja nenhum craque. E com todo respeito também, contra o grande Sampaio Corrêa e tal, todo mundo pegou Sampaio Corrêa, pô. Aí é querer tirar o mérito do cara, eu digo que o cara tá bem e dá 4 assistências. Exato. Então eu não acho o Ademir nenhum craque. Mas eu também não acho o Ademir esse jogador descartável como parte da torcida acha. Acho sim um jogador muito útil. A velocidade do Ademir, você não encontra de fato, aí não é nem o Kaique não tem a velocidade, não. Nem o Kaique e pouquíssimos atletas na primeira divisão têm a velocidade do Ademir. A velocidade do Ademir é realmente um diferencial. É achar jogadores para você manter essa forma do Bahia jogar, o desafogo de não jogar só o Eric Pulga. Tinham me mostrado, e eu não tinha prestado atenção, o gol do Pulga, ele rouba, ele corre, ele cruza e dá assistência. O primeiro gol do Bahia. Do William, que você falou. O gol do Pulga. Desculpa, o gol do William. A cabeçada. A jogada é do Pulga, pô. Ele vai lá, ele desarma, ele corre, vai pra frente, vai pro mano a mano, cruza e faz o gol. Então, assim, você tem o desafogo de você... Ele passa pra Michel, né? Não, é o segundo, que é o pênalti. Não, é o primeiro, ele... primeiro ele Michel desarma, e ele vai embora. Primeiro ele desarma, corre, vai embora e faz assistência e faz o gol. Então, assim, você desafoga os dois lados, você consegue... não ter um Pulga mais descansado para em alguns momentos voltar para recompor, voltar para marcar, ajudar na construção, ter um Pulga mais inteiro. Então, para mim, a forma do Bahia jogar tá muito clara.
Tem que sair o Cauli e colocar alguém de velocidade, ter o Cauli em algumas situações na partida para substituir o Everton Ribeiro, ou um ou outro, depender da partida do Everton Ribeiro se não tiver boa, ou se tiver mais cansado, começar o Cauli, mas na ponta direita, até para sair um pouco mais desse Bahia de 2024, e ser um Bahia mais incisivo, com 3 atacantes, eu acho que clama por um atacante do lado direito do Bahia, seja o Kaique, que não gosta de jogar lá, e o Rogério Ceni já deu a entender que dificilmente o Kaique vai ser titular jogando dessa forma o Bahia, com pontas, com 2 pontas, o Kaique dificilmente vai ser titular, ou com a Ademir, ou com a outra contratação, já que ele está suplicando pela necessidade de contratação. Só para falar também, na última janela o Bahia chegou a procurar esse atacante. Chegou a procurar um atacante de lado de campo. Mas quando anunciou o Kaique, disse que o Kaique não era reposição para Biel. Foi. Não é reposição para Biel. Ou seja, a gente não achou agora. Né? Tem mais 2 janelas, essa do Mundial e a janela do meio de temporada e tal, mas a princípio não é. Bora ver como é que vai ser isso. Pois é. Porque Biel era esse cara de bater bandeira, né? Como o Rogério disse. Sei lá, acho que foi isso que ele usou o termo. De linha de fundo extremo, né? Exato. Então o Bahia tem que pensar nessa posição. A intenção na primeira janela era um jogador de lado de campo com força física. Então, lado de campo que tenha certa velocidade, mas que o diferencial não seja essa velocidade toda do Ademir e do Pulga. Características do Ratão, característica do próprio Moisés, que muito se falou do Fortaleza, mas um jogador que jogue pelo lado do campo e que tenha força física. Eu até cheguei a mencionar durante o intervalo. Pô, joga então o Lúcio, volta o Lúcio para a posição que sempre foi dele, que é velocidade e força física, e traz um atacante de centroavante. Mas sabe o que é? Eu acho que foi o Luigi que mandou um superchat aí pedindo pra perguntar isso. Velho, assim, a lembrança que eu tenho de Lúcio jogando pelas beiradas era de um maluco cabeçudinho irritante, que pega aquela bola, quer levar sozinho, quer levar sozinho, delega, perde a bola e tal. Um exemplo, a gente pode questionar o Ademir e tal, mas reparem que Ademir é um cara que pouco ele visa o gol. Tipo, o Ademir faz os dribles olhando a área, buscando passar para um 9, para quem chega e tal. Não sei ele para definir. É algo semelhante ao Pulga, só que o Pulga define mais do que o Ademir. Só que, um exemplo, o Pulga traz para a direita, aí ele não chuta, que ele poderia tentar o chute e tal, não chuta, toca no Jean Lucas, passa, recebe de volta, traz para a esquerda e cruza, né? E cruza. Então, assim, a questão do Lúcio, jogando de beirada no Bahia, os poucos jogos do Lúcio não encheu os meus olhos. Aí esse cara vem jogar centralizado e começa a fazer gol. Rogério fez, é aqui que eu quero ele, né? Tipo assim, a gente tá tirando, me permitam o termo, Lúcio pra merda em 2 meses. Um cara que ano passado era fundamental pra equipe. Um cara que no início do ano começou fazendo gol. Tá tirando hoje o cara pra ridículo, né? Tipo assim, o Lúcio demora um pouco pra fazer gol no Bahia, chega contra o Botafogo, mete o gol. Depois começa a reta final do Brasileiro, gol. Aí depois não presta mais. Não, é horrível, pagou 60 milhões por isso, que não sei o que, tal. Calma, pô. Só nesse ponto, calma, né, com relação a isso aí. Só pegando o superchat aqui, o Luiz mandou R$2 e tá sem mensagem, em cima ele botou. Pouco, ninguém pergunta a Rogério a questão de Lúcio, 66 quilos no Liverpool de ponta direita. Hoje faz o papel com 9 com 79 quilos. O porquê da escalação de Lúcio na posição que não é de origem. Vamos lá, Luiz. Já foi perguntado sim para Rogério sobre Lúcio jogar centralizado. O Rogério disse que o fato de Lúcio estar ali é porque Lúcio não é um 9, porque Lúcio vai para o combate, Lúcio marca, Lúcio pressiona a saída de bola e se movimenta. E ele chegou a dizer o seguinte, Lúcio para ele não é beirada e não é 9, ele vê Lúcio como um segundo atacante, que precisa de alguém por ali. Talvez seja esse o erro. Um exemplo, até na pergunta de João, quando ele fala assim, quem seria à frente? E João falou assim, Pulga e o William. Lógico, não vai tirar o Pulga do time, mas nessa característica de um losango com meia armador, seria Lúcio com o William. A princípio, combatendo ali com o que o Rogério disse que o Lúcio seria segundo atacante. Então seria Lúcio com o William. Ele em um esquema de 4-4-2 seria Lúcio com o William. A questão também é o seguinte, o meio-campo, formado por Caio, Jean e Acevedo, digamos assim, ou Caio, Acevedo e Everton, você tira um Jean Lucas e do mesmo jeito que você pensa em Caio do lado direito, você pode pensar em Caio do lado esquerdo. E o Rogério não faz isso nem durante o jogo. Ele tirou o Caio, tudo bem, dá sequência e tal, vários jogos. Ele poderia ter tirado o Caio
ou ter tirado o Jean e ter colocado o Caio pra lá. Só que aí a gente chega e fala aqui, o Jean Lucas perdeu o gol, o Jean Lucas perde um gol no primeiro tempo e um que ele tenta dar de letra, a bola passa no meio das pernas, não sei, 2, né? E aí, resultado, o Jean, ele participa do lance do gol, que toca a bola pro Pug, sai o gol do William e faz o pênalti. A galera aqui no chat estava detonando a partida do Jean. E o Rogério chegando na coletiva e fala assim, pra mim jogou muito hoje. Enalteceu o cara. Sim. Né? Então, tipo assim, só prova o seguinte, ele não iria tirar. Ele não pensa. Eu tenho certeza, gente, que o Rogério, quando olha pro banco e quando pensa em mudar, ele olha pra qualquer um, mas não pensa em tirar o Jean. Que fala de vigor físico, de pulmão, de força, que não sei o quê. A gente já viu várias vezes o Jean morto em campo, sem conseguir dar um bote. E o Rogério, digamos que morreu o jogo todo ali com o Jean Lucas. Aí o Luiz tá dizendo aqui, mas será que o Lúcio teve pouca minutagem de ponta direita com a devida dieta e com o devido treinamento? O atleta tem um tempo de adaptação e aqui não teve porquê. Everaldo estava de ponta direita. Everaldo já vinha treinando e, tipo, o Lúcio não era um ponta direita de voltar para marcar. Ainda tem esse ponto que o Rogério citou, do voltar para marcar. E até agora, respondendo a pergunta da coletiva, o Rogério compara, né, com relação a, inclusive, essa questão do combate e da saída. Quando o João fala assim, o William não marca, não precisa marcar. Ele fala, não precisa marcar, né, os dois vão voltar para marcar e tal. Porque o Rogério quer que o atacante dele marque. Então, tipo assim, Ademir na direita, Ademir vai voltar para ajudar Arias ou Gilberto. Pulga na esquerda, Pulga vai voltar para ajudar Juba ou Borduque, quem estiver jogando. Lúcio centralizado, Lúcio tem que voltar para ajudar a marcar Everton Ribeiro, o outro, e pegar a saída. Então, assim, velho, é um Bahia que tem essa ideia de jogo do técnico, né? Inclusive, Lúcio vinha mal, Luigi, e ele não mexeu no Lúcio, ele comprou a briga do Lúcio. Os últimos 2 jogos agora que ele colocou o William José e respondendo na coletiva que para ele foi leitura de jogo, que contra o Inter cabia o William e que hoje, pela formação do São Paulo, era melhor ele ter o William, né? Então, até quando eu falei, é o William titular e tal, você falou, rapaz, não compra essa briga não, porque amanhã ele pode aparecer com o Lúcio. Outra coisa que ele destacou na coletiva, o time que jogou hoje, né? O time que jogou hoje, ele disse que não vai para Aracaju, que vai os mais jovens com a galera do Sub-20, os mais jovens com a galera do Sub-20, e que o time que vai enfrentar o Náutico também, ele vai fazer de tudo para não repetir ninguém que vai enfrentar o Bragantino. Ele quer, a partir de hoje, parece que vai dar 3 dias de folga, acho que eu entendi bem isso, 3 dias de folga para esse elenco, e a partir daí começa o trabalho visando o jogo com o Bragantino. Com o Bragantino. Difícil, jogo direto. Exato, com o Bragantino. Ou seja, Sub-20 em Aracaju, reserva contra o Náutico e pronto, o Bahia está classificado, né? E dificilmente perde a primeira posição. Dificilmente perde a primeira posição. Então, ele falou, eu vou tentar ao máximo não repetir jogador, ou seja, se o reserva que ele botar conseguir ganhar um jogo, ele vai meter os moleques mais novo. Se empenar a zorra, ele vai meter alguém já dos principais. Até então, com duas derrotas é muito difícil o Bahia perder a liderança do grupo. É o que? Saldo? Porque o Bahia tem 3 pontos a mais e é o único que faz um jogo a mais. Então o Bahia teria que perder os 2 jogos, perder um bom saldo de gols ainda e os adversários ganharem e tirar esse saldo de gols. Então, assim, bem difícil o Bahia perder. O Bahia teria que tomar 2 goleadas aí contra a Confiança e contra a equipe do Náutico. Bem difícil o Bahia perder. Acho que é a estratégia acertada, Sub-20 com o Danilo Fernandes, deve ser o goleiro, na quarta-feira lá contra a equipe do Isso Confiança. A gente pode até dizer, né? Tipo, a ideia de Rogério era de não ir ninguém, mas a informação pra gente, que chegou pra gente, é que o Danilo pediu pra viajar, que ele quer jogar. Quer jogar na partida de quarta-feira contra a partida... Capitão, né? Eu nem o que discutir. Vai com a braçadeira daqui, né? Daqui, e assim, no ônibus... Não levantar e falar assim, mas E no ônibus, se for realmente de ônibus, é ele e ninguém do lado, viu, irmão? Os moleques que se apeste lá no fundo, o Gabriel, Arthur Jampa, goleiro, nem encoste, viu? Nem encoste. O goleiro deve ser o Danilo, pelo menos ele pediu pra jogar. E na partida daqui da Fonte Nova, jogo em casa, aí eu acho que colocar essa galera. Destacaram que o Nestor tem 2 partidas sem jogar. Será que fala? Verdade, verdade. Será que desistiram? Verdade. Não, mas verdade. Não, e tem esse ponto também hoje do Cauli não ter entrado.
né? Do Cauli eu não lembro, eu comentei até com o Jax, eu não lembro uma partida que o Cauli estava no banco de reservas e não entrou em campo. Também não. Eu não lembro. Eu não lembro, assim, deve ter uma ou outra, mas... E até quando ele botava o time em reserva, ele usava o Cauli ou o Everton. Né? Ou então colocava o Cauli em algum momento da partida, o Cauli entrava. Cowboy Spike tá dizendo que o Nestor vai experimentar o que fizeram com o Jean no São Paulo. Porque o São Paulo pagou 6 milhões pro Jean. Acreditar que sim. O São Paulo pagou 6 milhões pro Jean e tinha uma meta de jogos pra pagar 9, eu acho. 8 e pouco, 9. Eu nunca mais viu. Não, botaram o Sidão tomando frango, adeus e o mundo. A temporada já tava perdida já. Acabaram a temporada com o Jean no banco pra Sidão. Falou assim, ó, no outro ano ele joga. No outro ano, que aí não precisou mais pagar os 2 milhões e pouco pro Bahia. Falou, não, se jogar vai pagar, pô, deixa aí. Bora com o Sidão aí até o final do ano e pronto. Aí Jean aparecia um jogo ou outro, mas não bateu a meta, né? E o Bahia não recebeu o dinheiro. Cauli nem mais pode ser vendido pro Brasil, tá dizendo aqui o Jardel, né? Exato. Mas aí não seria Brasil, se inventar de sair, mas ninguém tá cogitando saída de Cauli. Só não sou. É de prestígio mesmo, talvez o prestígio pode ter diminuído, não sei se é parte física. O Rogério gosta muito do Cauli, então não acredito que seja isso, é apenas um fato curioso, que a gente destaca o Cauli não ter entrado em momento nenhum da partida de hoje, mas dificilmente. O Nestor pode até ser, apesar do que eu continuo achando que o Nestor vai ser comprado. Em algum momento o Nestor vai atingir seus jogos e vai ser comprado, ou então vão barganhar para tentar baixar esse preço. Ainda acho que o Nestor fica, mesmo contra a minha vontade.